Imagine uma viagem de trem. As luzes acesas, famílias conversando, crianças dormindo. Uma viagem comum, como milhares de outras. Mas para 1.284 pessoas, essa viagem não terminaria na estação. Terminaria em um inferno na Terra. Esta não é a história de um descarrilamento ou uma colisão. É a história de como uma sequência de erros, um gás invisível e uma faísca solitária se uniram para criar o pior desastre ferroviário do mundo moderno. O ano era 1989. O lugar era a Rússia Soviética. E o desastre não aconteceu no trilho, mas ao lado dele. O desastre de Ufa. O dia era 4 de junho de 1989. Em uma região remota, perto da cidade de Ufa, 2 trens se aproximavam. De um lado, o trem 211, que havia saído de Novosibirsk e levava famílias de férias rumo a Adler, um popular balneário no Mar Negro. Do outro, o trem 212, voltando de sua viagem, com destino a Novosibirsk. As duas composições, repletas de esperança e expectativa, estavam prestes a se cruzar em um ponto fatídico. O desastre de Ufa não foi um acidente isolado, mas a culminação de uma cadeia de erros e negligências. Cada passo, um elo na corrente que levou à catástrofe. O primeiro elo, o dano oculto. Meses antes do acidente, uma lâmina de escavadeira, usada durante a manutenção do gasoduto, danificou a tubulação, criando uma pequena rachadura. O segundo elo, o gás inodoro e invisível. A partir dessa pequena falha, o gás liquefeito de petróleo começou a vazar. Como o gás era inodoro, ninguém notou. Por horas, e possivelmente por dias, uma nuvem tóxica e invisível se acumulou no vale, bem onde os trilhos da ferrovia passavam. O terceiro elo, a geografia traiçoeira. O gás GLP é mais pesado que o ar. Ele não se dissipou. Em vez disso, a topografia do vale agiu como uma bacia, prendendo o gás e criando uma nuvem inflamável gigante. Foi o ambiente perfeito para uma tragédia. O quarto elo, a ausência de alerta. Apesar do vazamento, os sensores do gasoduto não detectaram a perda de pressão. O controle da operação, por falta de equipamento adequado, não percebeu que a substância estava se esvaindo na atmosfera. Não houve alarme. O quinto e último elo, a faísca final. E então, aconteceu. No momento em que os dois trens se cruzaram, uma faísca, provavelmente gerada pelas rodas de aço, em atrito com os trilhos, ou por uma faísca elétrica das locomotivas, acionou o gás acumulado. A cadeia estava completa. Era 1h15 da manhã. O vale explodiu. A força da detonação foi tão colossal que arremessou vagões a dezenas de metros, pulverizou trilhos e incendiou a floresta ao redor em segundos. A onda de calor foi tão intensa que derreteu o alumínio dos vagões e queimou a pele de quem estava perto, mesmo a centenas de metros de distância. A explosão foi ouvida a 40 quilômetros de distância. Os números do desastre são devastadores. 575 mortos, incluindo 181 crianças e mais de 800 feridos. Foi o pior desastre ferroviário por um fator externo na história. O resgate foi um desafio digno de um cenário de guerra. A explosão ocorreu no meio da noite, em uma área remota. Os primeiros socorros vieram de moradores locais, que usaram seus próprios veículos para ajudar a transportar os feridos. O acesso ao local era difícil e o calor da explosão
continuava a dificultar o trabalho das equipes. Muitas das vítimas sofreram queimaduras graves, de 3º e 4º grau, e os hospitais da região de Ufa rapidamente ficaram sobrecarregados. Os médicos tiveram que tratar centenas de pessoas ao mesmo tempo, muitas delas crianças. Foi um esforço hercúleo, com a mobilização de médicos de toda a União Soviética para ajudar na operação. O desastre foi um aviso brutal. Ele forçou a União Soviética e depois a Rússia a repensar a segurança de sua vasta rede de gasodutos. Em resposta à tragédia, várias mudanças foram implementadas. Monitoramento aprimorado. Foram instalados sensores mais modernos e precisos para detectar perdas de pressão e vazamentos de gás, permitindo uma resposta mais rápida e eficiente. Zonas de exclusão. Foram criadas zonas de segurança obrigatórias ao redor de gasodutos de alta pressão, proibindo a construção de ferrovias, rodovias e até mesmo casas nas proximidades. Treinamento e protocolos. Foram estabelecidos novos protocolos de emergência e treinamento rigoroso para equipes de manutenção e resposta a desastres, a fim de evitar a repetição da falta de ação que marcou os momentos iniciais do vazamento. A história de Ufa é um lembrete do quão frágil pode ser a linha entre a normalidade e a tragédia.